Fala, torcedor palmeirense. A expectativa tá lá em cima e não é pra menos. A semana vai passando, o domingo vai se aproximando e o que a gente tem pela frente é simplesmente um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, 4 da tarde, horário de Brasília. Tá todo mundo contando os dias, as horas, os minutos para esse confronto que promete esquentar ainda mais a briga pelo título do Brasileirão. O Verdão tá lá em cima, firme e forte, segurando a liderança com 61 pontos, enquanto o Flamengo vem logo atrás com 58. A diferença é pequena, e esse jogo pode mexer muito com a tabela. Só que, como sempre, a grande preocupação antes da bola rolar não tá só nas 4 linhas, mas na arbitragem. Quem vai apitar? Quem vai estar no VAR? Será que a CBF vai acertar na escolha ou a gente vai ter mais uma semana de polêmica? A pressão tá forte dos dois lados. Do lado do Flamengo, então, nem se fala. Já começaram a reclamar desde o jogo contra o Botafogo, já tem dirigente dando entrevista, jogador fazendo postagem, torcida fazendo campanha. Tudo isso, claro, para já colocar a arbitragem no centro da conversa antes da bola rolar. Clima quente demais. É pressão total em cima da CBF, e a gente sabe como essas coisas funcionam nos bastidores. Mas a verdade é que, dentro de campo, o Palmeiras chega mais leve. E tem motivo para isso. O time vem de uma sequência absurda, com 7 vitórias seguidas jogando no Allianz Parque, sempre com pelo menos 3 gols marcados. É bola na rede para todo lado. A última vítima foi o Bragantino, que saiu de campo com uma goleada de 5-1 nas costas. E não foi qualquer atuação, não. Foi daquelas que empolgam, que mostram um time encaixado, com confiança lá em cima e com jogadores vivendo um momento espetacular. Um desses nomes é Flaco Lopes. O atacante argentino tá jogando demais e vem batendo recorde atrás de recorde. Com o gol marcado contra o Bragantino, ele chegou a 55 bolas na rede com a camisa do Verdão, se igualando ao Bóvio entre os estrangeiros com mais gols pelo clube. E mais do que isso, ele ultrapassou Wagner Love e agora é o 5º maior artilheiro do Palmeiras neste século. Isso tudo em uma temporada que já é a mais goleadora da carreira dele, com 23 gols até aqui. E olha que ainda tem chão pela frente. Se mantiver esse ritmo, não seria nenhum absurdo ver ele terminar o ano com 30 gols. Tá com fome, tá com faro, tá vivendo a melhor fase da vida dele. E ele não tá sozinho nesse ataque poderoso. Vitor Roque é outro que tá arrebentando. Nos últimos 14 jogos, são 11 gols e 4 assistências. Um desempenho absurdo, digno de jogador de seleção. E é por isso mesmo que a convocação para a seleção brasileira pode pintar a qualquer momento. Se continuar nessa pegada, o nome dele vai ser inevitável para Ancelotti. O problema é que essa possível convocação pode trazer dor de cabeça lá na frente, porque tem jogo atrasado contra o Santos para ser disputado em data FIFA, e o Palmeiras pode acabar desfalcado justamente nesse clássico. E não é só o Roque, não. Tem uma galera que pode ser chamada: Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal, Flaco, Sosa, Facundo, até o Andréas Pereira pode ser lembrado. A lista é grande. Se a convocação for pesada, o Palmeiras pode entrar com um time bem mexido para encarar o Santos na Vila Belmiro. Aliás, falando em Santos, o time da Baixada ganhou moral depois de vencer o Corinthians por 3-1, e promete dificultar a vida do Verdão quando esse jogo acontecer. Clássico é sempre complicado, ainda mais na Vila, que é um estádio onde o Palmeiras tem retrospecto positivo, mas sabe que nunca é fácil. E para piorar, tem a chance de entrar com um time bastante desfalcado. Então, cada ponto conquistado agora pode fazer toda a diferença lá na frente. Voltando ao momento atual, a atuação do time contra o Bragantino deixou a torcida em êxtase. A qualidade do futebol apresentado, o entrosamento dos jogadores, a força ofensiva, tudo isso vem fazendo o torcedor sonhar alto. E não é só o torcedor que está empolgado. Até Paulinho, ex-jogador da seleção, esteve no Allianz Parque e se manifestou nas redes sociais, pedindo ao Palmeiras que compre de forma definitiva o zagueiro Fux. O cara foi ao estádio, viu o gol de empate, postou nos stories e escreveu: "É craque de bola, meu irmão, compra ele, com direito a coração verde e tudo."
A diretoria já havia sinalizado que pretendia adquirir o Fux em definitivo, e esse tipo de manifestação só reforça o quanto ele tem agradado. Agora, nem tudo foi festa no jogo contra o Bragantino. Teve polêmica também. O John, ex-Palmeiras e agora no Bragantino, soltou uma frase polêmica no intervalo do jogo. Disse que no Allianz Parque se joga contra o Palmeiras e contra a arbitragem. Só que o placar final foi 5-1 pro Verdão, e depois disso ele voltou atrás e pediu desculpas. O que ele quis dizer? Qual lance ele viu que poderia justificar essa fala? Ninguém entendeu muito bem. Mas, pelo menos, reconheceu o exagero e tentou colocar panos quentes depois da partida. Fato é que esse tipo de declaração só alimenta ainda mais a tensão quando se fala de arbitragem, principalmente com o Flamengo que já está levantando essa bandeira há dias. E é por isso que o jogo de domingo vai ser um verdadeiro caldeirão. O Maracanã vai estar lotado, o clima vai ser de final antecipada, e qualquer erro do juiz vai ganhar proporções gigantescas. Até se cogitou a possibilidade de trazer arbitragem estrangeira, mas parece que isso não vai acontecer. Tudo indica que o apito vai ser brasileiro mesmo, e aí é torcer para que a escolha seja a mais equilibrada possível, porque o que ninguém quer é ver um jogo desse tamanho ser decidido por erro de arbitragem. Que a bola role e que o resultado seja decidido dentro das 4 linhas. Enquanto isso, nos bastidores, a CBF ainda vai definir quem vai comandar essa partida. A expectativa é que a escala saia ainda nesta quinta-feira ou, no mais tardar, sexta de manhã. Todo mundo tá de olho, porque essa escolha pode interferir diretamente no desenrolar do campeonato. São só 3 pontos de diferença, e qualquer detalhe pode ser decisivo. Agora, vamos falar também da campanha surpreendente do Mirassol. O time do interior paulista venceu o Internacional e chegou aos 49 pontos, fechando o G4 com uma campanha que ninguém esperava. É impressionante o que eles vêm fazendo no Brasileirão. Parece que é a primeira vez que disputam a Série A, e mesmo assim estão encarando gigantes de igual para igual. E tem muito palmeirense lá em Mirassol, hein? Fica aqui o abraço para essa galera que representa demais. O trabalho da diretoria do clube merece todos os elogios. E outra notícia que movimentou a manhã de quinta-feira foi a confirmação da final da Libertadores em Lima, no Peru. A Conmebol bateu o martelo e manteve a decisão no mesmo local, mesmo com todos os rumores que circularam nos últimos dias. Agora é torcer para que o Palmeiras continue firme na competição e chegue até lá, porque seria mais uma chance de marcar história. Ah, e antes que eu esqueça, o Palmeiras também anunciou a venda de ingressos pro jogo contra o Cruzeiro, marcado pro sábado, dia 26 de outubro, às 8h30 da noite, no Allianz Parque. As entradas começaram a ser vendidas nesta quinta-feira, ao meio-dia, pros sócios Avanti. Os preços variam de R$ 120 a R$ 200, mas atenção, o setor norte vai ter capacidade reduzida por causa da estrutura de palco. Então, se você está pensando em ir ao jogo, se organiza e garante logo o seu lugar. Felipe Luiz, do lado do Flamengo, também deu declarações interessantes. Reclamou da arbitragem, como de costume, mas surpreendeu ao elogiar Abel Ferreira, dizendo que ele é o melhor treinador do Brasil. Tá aí uma fala que mostra respeito, mesmo com a rivalidade em alta. De um lado, muita reclamação, mas também um reconhecimento ao trabalho sólido que o Palmeiras vem fazendo com o seu treinador. Isso mostra que, mesmo com toda a pressão, tem quem reconheça a competência do português que comanda o Verdão. E para fechar esse giro de notícias, uma informação que chegou de última hora: a Inter de Milão estaria de olho em 2 jogadores do Palmeiras. O zagueiro Eric Belé e o atacante Luiz estariam no radar do clube italiano. A janela ainda está fechada, mas o mercado já começou a se agitar, e não seria nenhuma surpresa ver propostas chegando assim que o ano virar. O Palmeiras vai ter que ficar esperto para não perder peças importantes no começo de 2026. E não tem como fugir do assunto. O mercado de transferências já começou a se aquecer, mesmo com a janela ainda fechada. Os bastidores estão fervendo e o Palmeiras sabe que terá que lidar com investidas pesadas em cima dos seus principais talentos. A Inter de Milão surge como um dos clubes interessados, e quando um gigante europeu começa a se movimentar, é sinal de que propostas vultosas podem aparecer a qualquer momento.
Eric Belé e Luid estão na mira. Dois jovens com enorme potencial, que vêm chamando a atenção não só pelo desempenho técnico, mas também pela maturidade em campo. A diretoria sabe que segurar esses jogadores não vai ser fácil, ainda mais com os olhos da Europa cada vez mais atentos ao futebol brasileiro. E se depender das atuações recentes, o interesse tende a crescer ainda mais. O Palmeiras, por sua vez, tem se mostrado cada vez mais estruturado para lidar com esse tipo de assédio. O clube não precisa mais vender a qualquer custo e, nos últimos anos, tem feito negócios pontuais, sempre pensando no planejamento a longo prazo. Isso não quer dizer que as saídas não ocorram, mas a diferença está no controle que o Verdão tem sobre as situações. A decisão de vender ou não passa por uma análise técnica e financeira, sem atropelos. E essa postura tem dado resultado dentro de campo, com o time mantendo um elenco forte mesmo após perder peças importantes. Só que, claro, essa estabilidade também é colocada à prova em momentos decisivos como agora. O mês de outubro está sendo uma verdadeira maratona pro Palmeiras, com jogos importantes no Brasileirão e as expectativas se voltando também para a Libertadores. A torcida sonha com mais um título continental, e a manutenção do elenco pode ser decisiva para esse objetivo. Até porque, como vimos, o Palmeiras pode ficar bastante desfalcado na próxima data FIFA. Se os principais nomes forem convocados, a equipe vai ter que se virar para manter o desempenho. E é aí que entra a importância do elenco equilibrado, com jogadores prontos para assumir protagonismo quando os titulares não estiverem disponíveis. Essa é, inclusive, uma das maiores virtudes do trabalho do Abel Ferreira. O português conseguiu montar um grupo com profundidade, onde quase todas as posições têm pelo menos duas opções de qualidade. Isso dá ao treinador uma liberdade maior para ajustar o time conforme as circunstâncias, sem depender de um único nome. E o mais importante, criou uma mentalidade coletiva forte, em que todos sabem o que fazer quando entram em campo. Não é à toa que o Palmeiras, hoje, um dos times mais consistentes do futebol sul-americano. E esse padrão de jogo, aliado à intensidade com que o time atua, tem colocado o Verdão num patamar acima da maioria dos concorrentes. A goleada sobre o Bragantino foi só mais um exemplo disso. Mesmo quando começa devagar, o Palmeiras sabe como controlar o jogo, virar o placar e dominar o adversário. Não é um time que se desespera, que se desorganiza. Pelo contrário, é um time que sabe o que quer e sabe como conquistar os 3 pontos. Isso, num campeonato de pontos corridos, faz toda a diferença. Agora, voltando ao clássico contra o Flamengo, o duelo no Maracanã vai ser mais do que um jogo. Vai ser um teste de nervos, de maturidade, de estratégia. O Palmeiras sabe que um empate não é um resultado ruim. Mantém a liderança, sustenta os 3 pontos de vantagem e mostra que, mesmo fora de casa, é capaz de competir em alto nível. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade da vitória existe. O Flamengo joga pressionado, dentro de casa, com a obrigação de vencer. A torcida vai empurrar, mas também vai cobrar. E isso pode jogar a favor do Verdão, que tem um grupo acostumado a esse tipo de ambiente. Flaco Lopes deve começar entre os titulares dessa vez, e sua presença em campo pode ser decisiva. A fase do argentino é espetacular, e o entrosamento com Vitor Roque vem crescendo a cada jogo. Essa dupla, quando está afinada, é um problemaço para qualquer defesa. E não só pelos gols, mas pela movimentação, pelas tabelas, pela capacidade de prender a marcação adversária. E se o meio-campo funcionar como funcionou nas últimas partidas, a chance de sair do Maracanã com os 3 pontos é real. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol paulista, um burburinho agita torcedores e dirigentes. Rumores indicam que o dono da Ambev teria realizado um PX milionário para quitar de vez o estádio do Palmeiras. Fontes próximas ao clube, que preferem manter anonimato, contam que a transação movimentou cifras impressionantes, deixando todos perplexos com a magnitude do aporte. A notícia circula com tanta intensidade que já se tornou o assunto dominante em rodas de bar, grupos de WhatsApp e programas esportivos, ainda que nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada. O que chama atenção não é apenas o valor,
mas o impacto simbólico que uma ação dessa poderia ter. Um investidor dessa envergadura entrando diretamente no patrimônio de um dos clubes mais tradicionais do país mexe com a percepção do mercado e, claro, com a imaginação dos torcedores. Alguns analistas esportivos apontam que, se confirmado, o movimento poderia abrir espaço para uma série de contratações de peso e modernizações estruturais no estádio, elevando ainda mais a reputação do Palmeiras no cenário nacional e internacional. Por enquanto, o que se sabe é que o suposto PX milionário teria sido feito de maneira discreta, mais rápida, deixando poucas pistas sobre a motivação real por trás do gesto. Seria uma aposta em visibilidade, uma demonstração de poder financeiro ou apenas um amor declarado pelo futebol? Entre palpites e teorias, a imprensa esportiva tenta decifrar se estamos diante de um investimento pessoal, estratégico ou mesmo de um movimento de marketing digno de grandes corporações. Nas redes sociais, a notícia incendiou debates. Torcedores se dividem entre o ceticismo e a empolgação. Uns questionam a veracidade da informação, outros já sonham com estádios reformados, novos projetos e reforços de impacto. Enquanto isso, nos corredores do clube, fontes garantem que há muito mais acontecendo nos bastidores do que se vê na mídia. A expectativa é de que, nos próximos dias, qualquer movimentação concreta pode se tornar um divisor de águas, redefinindo não apenas a relação entre Palmeiras e investidores, mas o próprio patamar do futebol brasileiro em termos de finanças e ambições. O fato é que, mesmo sem confirmações oficiais, o rumor já cumpre seu papel: colocar o Palmeiras no centro das conversas, inflamar a imaginação dos torcedores e acender a curiosidade de todos que acompanham o mercado esportivo. Se o suposto mega investimento realmente aconteceu, o futebol paulista pode estar prestes a testemunhar uma das maiores surpresas financeiras da década. Até lá, a especulação segue firme, alimentando sonhos e intrigas em igual medida. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!